Salve! Na aula anterior, nós terminamos por avaliar um pouco a evolução histórica do direito do trabalho no mundo e chegamos a uma conclusão, duas, aliás, muito importantes. A primeira diz respeito à percepção do direito do trabalho como um instrumento de política social. A sua importância nas relações e na felicidade de um povo são fundamentais. E a segunda, além dessa percepção, de que quem fez surgir o direito do trabalho no mundo, e não há dúvida na doutrina a esse respeito, foi o próprio trabalhador, que através da seu sofrimento por conta da questão social, levou a sociedade a perceber que aquilo se impunha, que precisava-se uma reação do Estado, que de liberal transformou-se em neoliberal, tirando a regência desse novo trabalho massificado, livre, assalariado pós-revolução industrial, que ele precisaria de uma regência distinta daquela existente no direito civil, que parte do pressuposto de igualdade entre as partes e, como consequência, traz a autonomia da vontade e a liberdade contratual. Nossa disciplina, com um desequilíbrio entre as partes que praticam esta relação, é importante que ela tenha uma visão diferente da do direito civil. Também vou ter que utilizar as mãos aqui, como prometi nas primeiras aulas, mas é um pouco diferente. Nós vamos estudar aqui o direito do trabalho, na versão do trabalho, e das espécies que o compõem, como são o emprego, a prestação de serviço, o trabalho liberal, o autônomo, o eventual, o avulso, o trabalho cooperativado, voluntário e assim por diante. Nós vamos, por óbvio, ter a dedicação maior ao direito do trabalho, que é a sua objetividade, sua finalidade, focada no trabalho do empregado. Mas é óbvio que se no mundo do trabalho não distinguirmos as espécies, não saberemos quais direitos se aplicam a cada uma delas. Portanto, mesmo com foco no emprego, é fundamental que se saiba que e como distinguir de outras formas de trabalho, para justamente saber que regras jurídicas se aplicam a cada um deles e quais os direitos e deveres das partes nele envolvidas. Agora, na aula de hoje, nós estamos chegando do Brasil. Afirmei ainda em texto escrito, porque não estamos ainda completamente familiarizados com a versão das gravações, que no Brasil isso passou de uma maneira diferente. E aquela primeira pergunta que recém fizemos, de quem fez surgir o direito do trabalho no Brasil, a resposta não é idêntica, nem é uníssona entre os doutrinadores do nosso país. Aqui dividem-se as opiniões, mas há um meio termo que me parece o mais adequado. Primeiro, dizer que foi só o trabalhador não é exatamente uma verdade. Nós vamos ver hoje, quando examinarmos na segunda gravação que se seguirá, nós vamos ver que o trabalhador fez sua parte, o país identificou em 1900 uma série de greves que significaram a provocação, o empurrão dos trabalhadores a um direito específico e fora do direito civil, mas nós vamos ver que também, como sustentamos, por conta do Brasil ter tido um desenvolvimento mais tardio, o Brasil não teve uma colonização, senão, como referi entre aspas no texto escrito, extrativista, uma colonização que não buscava aqui criar uma pátria, fazer daqui uma nação. Na verdade, o que se buscava aqui, quase com um momento e uma região de férias dos nossos colonizadores, tudo isso foi muito atrasado e o próprio desenvolvimento brasileiro em termos de economia e, obviamente, também em termos de trabalho. Quando o Brasil também se dá conta de que os acontecimentos que alteraram o cenário do trabalho no mundo no período pós-revolução industrial, óbvio que vem estas regências e essas preocupações para o Brasil, mas vem retardadamente, vem em momento posterior, o que por óbvio, sabemos todos, demorou a formar uma estrutura de trabalho, uma estrutura de profissões, uma estrutura industrial. Mas não se diga exclusivamente que houve essa movimentação dos trabalhadores, fruto do ambiente internacional também, que foi ela que causou o direito ao trabalho. Com obviedade muito clara, tem-se que
os que aqui vieram colonizar, e os que nos conduziam e que nos governavam tinham tido a experiência em seu ambiente europeu das causas e consequências nessa mudança do trabalho. E por óbvio, muitas vezes, antes de antecipar a essa ocorrência do fato social que gerasse a necessidade do direito do trabalho, se anteciparam e muitas vezes concediam atos legislativos que em exigência fática ainda não se tratavam. É importante a gente entender que realmente se pode também atribuir que o surgimento do direito do trabalho se deu por conta de uma concessão do Estado, mas esta concessão se aliou e se soma ao movimento dos trabalhadores, notadamente em torno dos 1900. Razão pela qual aqui a melhor resposta a essa pergunta seria entender e asseverar que o surgimento do trabalho no direito do direito do trabalho aqui no Brasil decorre justamente de dois fatores. A manifestação muitas vezes antecipada do Estado nesse sentido, e outros pelo fomento dos próprios trabalhadores. Aqui, diferente do mundo inteiro, há uma dupla composição de forças que levam ao surgimento da disciplina.